Glória a Deus, que final de semana precioso. Quem esteve aqui nesse final de semana para a conferência de oração, casa de oração? Alguns de vocês. Nós queremos agradecer, né, essa igreja, aos pastores. Todos os pastores, a gente não sabe dos nomes de todo mundo, mas pastor Eduardo e Ritinha e todos os demais. E toda a equipe de louvor, a mídia, todos vocês, os diáconos, e a igreja, pela recepção, pela fome e sede do Senhor. Sabe, é a parte de cada um que importa para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Não depende somente de um homem, mas o corpo desejoso da manifestação da presença do Senhor. O Senhor trabalha com desejo. Deus é tão cavalheiro. Outra característica que Ele deu aos britânicos, esse cavalheirismo é algo divino. Ele não força nada, mas Ele vem onde Ele é convidado. E nós convidamos a Ele. Convidamos, né, a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que a presença do Espírito Santo já está dentro de nós. Em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado ao nosso coração pelo Espírito Santo. Ele faz morada já. Mas para que Ele se manifeste, Ele precisa ser convidado. Amém? E isso tem tudo em relação com o seu desejo e o meu desejo. De querer. Eu sempre oro, né? Efésios 2:12, ou Filipenses 2:12, né? Que o Senhor trabalha em nós, tanto o querer, quanto o efetuar. Tanto o desejar, como o praticar, o fazer, né? O andar naquele desejo, segundo a sua boa vontade. Ele opera em nós o desejo. Já tive muitos momentos na minha vida como cristã, eu percebi que eu não estou desejando muito Deus, não estou desejando muito orar, não estou desejando muito, eu estou só andando no embalo de ontem. Me converti, estava afogueada, mas depois, e a igreja se tornou algo comum, algo familiar. É o que eu faço todo domingo. Mas a gente tem que ser intencional para andar contra isso, contra essa corrente. Temos que ser intencionais. E de vez em quando, eu me olho no espelho e me pergunto: ei, tu tá só no embalo de ontem? Ou você está desejando mais? Está conformada e satisfeita com onde você está? Eu me pergunto isso. Aí eu digo para o Senhor: Pai, você opera em mim o querer. Eu quero querer mais. E eu sempre me lembro, né, de como Jesus, Ele vai usar aquilo que você tem. Eu quero convidar você hoje e todos os dias a dar a Ele o que você tem. Ele vai usar aquilo que você tem, seja o que for. Se você deseja bem pouquinho, seja sincero. Deus trabalha com transparência. Ele sabe do nosso coração, meu povo. A gente pode pretender para o povo, né? Mas a gente não engana Deus, não. Adriano está dizendo que a gente engana o povo. Gente, às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, porque é da natureza humana. Mas a gente vai para Ele: oh, Senhor, e muitas vezes eu já cheguei: Pai, eu não estou te desejando muito, não. Estou muito distraída com as outras coisas, com as atividades até da igreja. Meu desejo é esse daqui. Aumenta. Sabe? Jesus pegou os pãezinhos e os peixes daquele menino. Eram só 2 peixes e 5 pães para 5.000. E Ele multiplicou. Ele pode multiplicar o pequenininho desejo que você tem. Ah, Adriana, mas já desejo muito. Ele pode multiplicar o muito também. Não importa, pouco, médio ou grande, sempre pode ser mais. Diga: sempre pode ser mais. E hoje à noite, pastor me deu liberdade, na verdade, eu não estou saindo do tema de honra, não.
Porque a oração faz parte de honrar a Deus. E vai nos ajudar a honrar um ao outro. Porque é nesse lugar de conhecer a Deus que nós não somente nos veremos como Deus vê, mas nós veremos um ao outro como Deus vê. Paulo fala, eu acho que é em 1 Coríntios, no capítulo 5, que nós não conhecemos a Jesus mais segundo a carne. E nós precisamos aprender a não conhecer as pessoas segundo a carne. É muito fácil, não requer maturidade espiritual para você ver o erro das pessoas. Não requer muita sabedoria para você ver as falhas do outro. Requer espiritualidade para ver o tesouro que o outro é. Porque a carne só mostra a pedra bruta, mas requer espiritualidade, sabedoria, discernimento para ver o tesouro no outro. Ainda que ele seja como uma pedra agora toda rude, brusca. E a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Eu queria compartilhar com vocês bem rápido, porque eu sei, eu estou consciente do tempo. Mas, por favor, pessoal da mídia, pode colocar o que eu pedi sobre o centro de oração. Eu e Saiba, nós viemos para o Brasil em 2017 sem saber o que Deus queria que a gente fizesse. E graças a Deus pela nossa liderança em Campina Grande, o apóstolo Guto deixou a gente livre. Olha, o que o Senhor colocar no coração de vocês. E a gente teve no coração de abrir um centro de oração no Ministério Verbo da Vida. Começou em agosto de 2017. É um lugar de intercessão. Não é um lugar que as pessoas vêm no centro de operações do ministério. Hoje em dia ele é no 4º andar. Nos lugares mais altos, mais perto de Deus. A gente brinca, mas a gente sabe que Deus está aqui. Aqui estão os lugares mais altos. Aqui dentro. Né? E logo a gente descobriu, teve essa percepção, né, a gente viu, pessoas estavam orando por anos, grandes intercessores, pessoas que Deus usou e tem usado no ministério, como Manuel Dias, Silvia Lima, estou citando só alguns, Ila, e pessoas que nos inspiram a estar mais perto de Deus, a andar com Deus. Mas a gente percebeu que havia necessidade de uma coordenação maior em oração. Pessoas orando juntas. Então, para resumir, nós funcionamos em equipes de 6. Para interceder, a gente não se reúne para orar um pelo outro, ou para o nosso devocional. É uma unidade para interceder, é um lugar de serviço. Quando a gente vai no centro de oração, na sala, a gente já vem orado. É o que eu chamo de orar antes de orar. Precisamos orar antes de orar. Então, nós temos 3 valores no centro de oração. Oração no Espírito, oração proativa e oração coletiva. Mas hoje eu vou falar somente da oração no Espírito. O que é que significa oração no Espírito? Eu talvez mencione as outras. Esses são 3 valores que o Senhor imprimiu no nosso coração sobre não orar simplesmente da nossa cabeça, mas daquele lugar do Espírito, guiados pelo Espírito Santo. Podemos orar simplesmente com o nosso conhecimento mental? Sim, Jesus falava sobre isso, né? Gente, não é orar, não é simplesmente orar. Em muitas religiões as pessoas oram. Os muçulmanos oram muito. Não é o orar muito que vai trazer resultados. É orar de forma eficaz. Orando o coração do Pai. Não é orando simplesmente da nossa cabeça. Eu sempre gosto do exemplo de Davi. E antes de ir para o exemplo de Davi, vamos para a palavra, porque senão eu vou ficar falando. Efésios 6:18. Vamos lá. Não vou me esquecer de Davi. Vamos lá para Efésios 6:18, para a gente agilizar, porque o relógio não tem misericórdia, não. Ele já está ticando.
E a gente tem um segundo culto. Mas, gente, uma das coisas que o Simon sempre fala, o Senhor quer nos levar de um lugar do dever de orar para o prazer de orar. Muitas pessoas não oram porque orar para elas é enfadonho. E eu digo, orar sozinho é enfadonho. Orar sem o Espírito Santo é enfadonho. Orar sem ser guiado pelo Espírito, sem conectar com Ele, porque nós temos o Espírito Santo, mas não reconhecê-lo ou não perceber o que Ele está falando e orando somente orações da nossa mente natural. Davi era um homem de guerra, um homem que tinha muita experiência. Por muitos anos, em batalhas, ele conhecia estratégias da batalha. Ele sabia o que fazer. Ele sabia. Mas mesmo assim, ele decidiu se humilhar e não presumir como ele deveria atuar em uma batalha. Preste atenção. Ele não presumia. O que é presumir? Você já teve alguma situação que... não estou me lembrando de nenhuma situação. Vamos para a situação de Davi que eu já citei. O que é que ele fazia? Mesmo que ele soubesse da estratégia, ele não pensava, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou pela esquerda da montanha, aí eu vou atacar eles, blá, 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 blá. Não, ele perguntava ao Senhor o que ele devia fazer. Muitas vezes no nosso orgulho, porque a gente já sabe, eu já sei orar, eu já sei o que eu devo orar, eu fiz rema, fiz escola de ministros, eu sei todos os tipos de oração, eu sei citar os versículos, todos os versículos de cor e salteado, então eu só vou orar, aí eu presumo, e não envolvo o Espírito Santo na minha oração, porque eu sei. Prestando atenção? Eu sempre cito esse pregador dos Estados Unidos, Keith Moore, foi um pregador do Rema, que andou muito com o irmão Reagan. E ele sempre cita isso. Orgulho presume, humildade faz perguntas. Orgulho presume, humildade faz perguntas. Eu vou falar para vocês, isso não funciona só para oração, não, funciona para a vida. Porque muitas vezes nós entramos em problemas, em relacionamentos, porque a gente presume demais. Marido e mulher. Porque você conhece tanto seu cônjuge, né? Eu sei que Simão não vai querer isso hoje. Não, mesmo que eu conheça meu marido, e que eu sei que ele toma chá todo dia, mas vai ter um dia que ele não vai querer. Não presuma, pergunta, quer chá? Entende, meu povo? Davi fazia perguntas. E é aí onde está o coração de oração no Espírito. Vamos ler o versículo. Efésios 6, 18. Diz assim: orando em todo o tempo no Espírito. Que versão é essa? Tudo bem, pode deixar essa. Orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo, né? 2 Tessalonicenses 5:17 fala de orar e sem cessar. Como é que você ora em todo o tempo? E a gente poderia passar a semana toda só nisso daqui. O que é que significa orar em todo o tempo? Orar sem cessar. Estando consciente da presença de Deus e conversando com Ele, com o Espírito Santo. Smith Wigglesworth falava, né, que ele não orava mais de 10 minutos, mas ele não passava também mais de 10 minutos sem orar. Por quê? Porque ele sempre estava conversando com o Espírito Santo. Esse final de semana, pastor Rodrigo falou sobre o praticar a presença, que é uma expressão do irmão Lawrence, que foi um monge do século 7,
17, na França. E ele fazia isso pelo Espírito. As pessoas estavam acostumadas, né, aos atos, às atividades religiosas, e não era comum as pessoas conversarem com o Espírito Santo. Ele era cozinheiro lá do monastério, e ele sempre estava conversando com o Espírito Santo ensinava a ele tudo. E as pessoas ficavam impressionadas, e ele começou a ver resultados de oração. Pessoas vinham para ele para receber conselho por causa da sabedoria que saía da boca dele, porque ele sempre estava praticando a presença. Então vamos dizer, orar em todo o tempo é praticar a presença, estar consciente do Espírito Santo. Então, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda oração e súplica, com toda perseverança por todos os santos. Orando no Espírito. O que é que significa no Espírito? Eu sei que a primeira coisa que a gente pensa é oração em línguas. Oração em línguas estranhas. Oração no Espírito significa isso? Sim, mas nem toda expressão no Espírito nas Escrituras significa simplesmente oração em línguas. E me entenda, eu estou falando simplesmente, não degradando oração em línguas, porque oração em línguas tem poder. Orando no Espírito, sim, significa em línguas estranhas. Judas 1:20 fala sobre sendo edificado no Espírito, no nosso Espírito, orando no Espírito Santo. Significando a oração em línguas, certo? Mas no Espírito aqui, não é somente uma forma de orar, mas um lugar de onde eu oro. Orar no Espírito não somente uma forma de orar, mas um lugar. E o que é que significa isso, Adriana? Uma consciência, que eu estou mais consciente da presença de Deus do que das coisas naturais. Eu estou mais consciente das coisas espirituais do que nas coisas naturais. Porque eu sei disso. O versículo diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, com todo tipo de oração. Eu oro todo tipo de oração em línguas? Sim ou não? Pessoal que ferrema? Não. Sim, eu posso orar ações de graças em línguas. A Bíblia diz que é uma forma perfeita de agradecer. Mas existe alguns tipos de oração, como a oração de concordância, né, entre duas pessoas, que você precisa saber o que está sendo orado para você concordar. Tem que ser na língua portuguesa. Então, se isso significasse em línguas, toda oração teria que ser em línguas. Entende? Então, no Espírito é uma consciência de Deus. Eu oro desse lugar que eu estou vendo como Deus vê, em vez daquele lugar que eu só vejo o que o meu olho natural vê. Isso se conecta ao outro valor do centro de oração, que é oração proativa em vez de oração reativa. Coloca lá, por favor, de novo o símbolo. Por favor. Desculpa aí que eu fui. Glória a Deus. A gente tem um símbolo da caravela, que é oração no Espírito, da luneta, que é oração proativa, e das mãos segurando a vela, que é oração coletiva. Então, a caravela, o vento vai soprar e a caravela vai ser levada pelo vento. Simão tem essa mania, eu sei que parece nojeira, né? Mas é quando eu molho o dedo e coloco no ar que eu sei para onde é que o vento está soprando. Ok? A caravela representando oração no Espírito. Proativa em vez de oração reativa. Está muito conectada. Por quê? Com a oração no Espírito. Porque se eu vejo como Deus vê, eu não vou reagir às circunstâncias. Sabe aquelas orações que eu sempre estou orando somente pelo que está acontecendo?
Eita, um acidente aconteceu, vamos orar. Eita, isso aconteceu, a irmã adoeceu, a irmã está com câncer, vamos orar. Isso é bíblico. É bíblico orar pelo que está acontecendo. Paulo nos dá vários exemplos. Paulo faz petições. Estou sendo perseguido, ora por mim. Está acontecendo isso e aquilo, ora por mim. Mas eu digo, se toda oração que a gente ora é somente pelo que está acontecendo, a gente está sendo guiado pelo quê? Guiado pelas circunstâncias. Eu não estou dizendo que é errado orar pelo que está acontecendo, tá? Eu estou dizendo que se a nossa oração só é orar pelo que está acontecendo, eu estou sendo guiado por circunstâncias. Eu estou sendo reativo em vez de proativo. João 13:16. E o Espírito Santo, vamos ler lá bem rapidinho. Bem rapidinho. João, eita, está caindo tudo aqui. João 13. Não é 16:13, não. Acho que é 16:13, meu povo. Desculpa aí. É 16:13. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. Ele dirá tudo que tiver ouvido e nos anunciará as coisas que hão de vir. O homem da luneta. Eu vou ver o futuro, orações proféticas. Eu vejo o que não aconteceu ainda. Adriana, mas isso é para o profeta? Não. Isso é para você e para mim. Isso é para o filho. A Bíblia diz em João 10:10 que a ovelha escuta a minha voz. E a voz do inimigo ele não segue. O inimigo diz o quê? Olha o que está acontecendo. Olha a circunstância, olha a tribulação. Olha o diagnóstico, olha a falta, olha a conta do banco, olha as tuas incapacidades e os teus limites. Olha para o que está na frente de você. É por isso que a gente tem que orar antes de orar. Porque a tendência humana natural é reagir. E eu te digo, é melhor apagar fogo ou evitar que o fogo comece primeiro. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Sabe que Deus, mais do que nós, quer nos ajudar em oração? Ele está esperando. Oração começa em Deus, não em mim. Orações eficazes. Não estou falando de oração religiosa, que só quer ticar mais uma caixinha da lista, orei hoje. Eu estou falando de orar com Deus. Parceiro, meu Espírito Santo, meu amigo, meu mestre, meu ajudador, pegando junto comigo, me mostrando o que há de vir. Deus quer te revelar coisas. Deus quer te mostrar a você e a mim coisas. Sabe por que muitas vezes nós... eu vou falar. Sabe, Deus levanta profetas dentro dos 5 dons ministeriais e eu aprendi isso com o Espírito Santo e com meu marido, que muitas vezes Deus quer revelar para o profeta coisas grandiosas que estão além de coisas pessoais dentro do corpo, mas coisas que se referem a regiões, a nações, coisas maiores, o macro do que esteja acontecendo. Mas muitas vezes o profeta vem para a igreja e o povo só fica puxando profecia pessoal. Ele não consegue andar em um nível que existe disponível, porque o povo anda dependente do Espírito Santo no profeta.
A vontade de Deus, eu não estou dizendo que profecia pessoal é errado. O Senhor vai profetizar para confirmar coisas através do profeta. Mas a perfeita vontade de Deus é que nós estejamos recebendo o que Ele quer nos falar pessoalmente, pelo Espírito Santo e profeticamente, através das nossas orações. Eu tenho essa expectativa, você tem essa expectativa de quando você está orando em línguas em casa, Pai, me revela, me fala o que eu preciso saber. Ele não vai falar tudo, a gente não vai evitar todas as coisas que vão acontecer, os desastres, não. Algumas coisas elas vão ser reduzidas, sabe? Elas vão ser minimizadas. Mas o que eu puder fazer para que a vontade de Deus seja feita, eu vou fazer. E Ele quer revelar, meu povo. Ele quer revelar segredos, mistérios, coisas profundas. Ah, Adriana, o mistério já foi revelado. Sim, em Cristo Jesus, mas há coisas que Deus quer falar sobre o que está acontecendo no mundo. Estou falando de orações no Espírito. Orando desse lugar de estar mais conscientes dele do que eu mesma, das minhas impossibilidades. Vamos para Romanos 8, rapidinho. Romanos 8. É tão bom. Gente, orar com o Espírito Santo faz toda a diferença. Depois que você aprende a orar com o Espírito Santo, você não quer orar mais de outra forma. Você não quer orar mais sozinho, não. Aquela coisa religiosa, para impressionar as pessoas, ou com palavras eloquentes. Tem coisa que não precisa nem falar palavras inteligíveis, né? Você só entende pelas expressões faciais e linguagem corporal. Romanos 8, no versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, ainda estou falando sobre orações no Espírito, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Cíntia mencionou esse final de semana, pregações maravilhosas. Se você não esteve aqui, eu não sei se depois as pessoas têm acesso, não sei. Mas aprendemos tanto esse final de semana com o Espírito Santo. E se você puder ter acesso de alguma forma, eu te encorajo, né? Se você não pôde estar aqui. Também o Espírito, e ela falou sobre esse versículo, o Espírito semelhantemente nos assiste, nos ajuda em nossas fraquezas, ou seja, nossa falta de habilidade de fazer algo. Na nossa falta de habilidade, Ele nos ajuda. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Interessante, ele diz assim, o Espírito Santo ele vai nos ajudar, porque nós não sabemos orar como convém. E muitas vezes, né, durante muitos anos eu ensinei oração em escolas bíblicas viajando. E eu sempre pregava assim, e eu escutava pessoas pregando assim também, tudo bem. A gente anda, né, em diferentes estágios da vida, com luzes diferentes de revelação. E eu sempre dizia, sim, então você ora e o Espírito Santo te ajuda, então quando você não souber orar, então o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Não é isso que esse versículo está dizendo. Ele não está dizendo, quando você não souber como orar, ele vai te ajudar. Ele não é uma preposição condicional, é preposição ou conjunção? Não me lembro. Mas não é uma condição aqui, ele não tem nem a palavra se aqui no grego. Ele está afirmando uma coisa. Por que não sabemos como orar? Diga, eu não sei como orar. Que é isso, irmã? Que confissão negativa é essa? Não, é a realidade. E é um lugar de humildade. Porque eu não vou presumir que eu sei. Só porque eu sei os versículos. É importante saber os versículos. É importante saber os tipos de oração. Mas na hora de eu orar, ainda que eu tenha muitas ideias. Eu estou falando sobre orar no Espírito. Eu tenho muitas ideias do que orar.
Eu vou colocar tudo na prateleira e oferecer a Deus. O orar antes de orar. O orar antes de orar. E como é que eu vou fazer isso? Ele diz, porque eu não sei. Senhor, não sei. Só o Espírito Santo sabe o que deve ser orado, no momento que deve ser orado. E se todos nós formos guiados pelo Espírito Santo para orar, o que deve ser orado vai ser orado. Mas se a gente ficar só presumindo e orando o que está na nossa caixolinha, porque é o que a gente acha que deve ser, a gente só está nas atividades religiosas. E por isso que a nossa oração é enfadonha. Por isso que eu não sei. Eu não estou conhecendo o prazer. Não estou dizendo que orar só é alegria, não. Porque quando você se coloca naquele lugar de interceder, você vai sentir a dor de Deus. Porque na intercessão você vai receber uma porção bem pequenininha daquela compaixão que Deus tem para orar pelo outro. E existe uma dor quando Jesus olha para a humanidade. Existe uma dor do Pai quando Ele vê tudo que está acontecendo. Ele é o justo juiz. E todos vão prestar conta. Não somente a igreja. Nós vemos tanta maldade no mundo. Todos vão prestar conta um dia. Até quem não aceitar Jesus. A igreja no tribunal de Cristo e o mundo no trono branco. Um dia os cadernos serão abertos. E Deus é justo. E Deus é compassivo. E Ele compartilha o privilégio. Nós temos o privilégio de receber. E vai doer, e vai haver gemidos inexprimíveis, e vai haver angústia, mas a vitória vem. Que privilégio orar o coração do Pai. Que privilégio. Orações no Espírito, sendo guiadas pelo Espírito. Como? E nesses últimos 11 minutos, a gente vai falar um pouquinho de como a gente faz isso. Como é que eu vou orar no Espírito? Primeiro, sim, trazendo a consciência de que o Espírito Santo está dentro de mim, que eu dependo dele, que eu não vou presumir, que eu vou fazer perguntas. Senhor, o que é que o Senhor quer que seja orado agora? Eu quero orar o teu coração. E não é simplesmente a respeito de mim, da igreja. Vamos olhar, ver como Deus vê. Existe um mundo lá fora. Interceder é pedir por quem não está pedindo. Tem muita gente que não está nem aí com Deus. Em vez de criticar, olha, esse povo não quer nem saber de Deus, vivendo uma vida pecaminosa. Ora por quem não está pedindo, eles não estão pedindo, pede por eles. Vamos pedir por esses que você fica enojado da vida pecaminosa. Jesus morreu por eles. Orando no Espírito. A chave, línguas. Como línguas vai me ajudar? Porque línguas vai me colocar naquele lugar de depender do Espírito Santo. Sabe que orar em línguas é uma atitude de se humilhar? Porque para o mundo isso parece algo louco. Ah, esse povo tão inteligente, tão eloquente, e fala aí como se fosse uma criança, falando um monte de palavras sem entendimento e sem entender. Há tanto poder na oração em línguas. Agora, quando eu falo orar em línguas, eu não estou falando balbuciar em línguas. Sabia que orar no Espírito, como eu disse, não significa somente orar em línguas. Por quê? Porque eu posso orar em línguas no Espírito e posso orar em línguas sem ser no Espírito. E eu vou até dizer, ser ousada para dizer, na carne. Sem conectar a minha boca com o meu coração. Você já balbuciou em línguas? Eu vou só falar, não vou falar em línguas de verdade não, certo? Faz de conta que eu estou falando em línguas. Só mexendo a boca, né? Aí você olha para a janela da sua casa, aí você vê o carro do vizinho novo que ele comprou. Comprou um carro novo. Isso você pensando, né? Aí você está falando. Aí na sua mente você está dizendo, eu estou edificando o meu espírito, estou orando em línguas. Aí você fica pensando o mundo e o fundo, né? Ou me pergunto quanto é que foi aquele carro. Como é que pode? Ele já está com um carro novo de novo?
trocou há 2 anos atrás. Não, isso é orando em língua, balbuciando. Isso é orar no Espírito. Não. Eu não estou dizendo que você não pode orar em línguas e fazer outras coisas. Você pode orar em línguas, lavar a louça, pode orar em línguas tomando banho, você pode orar em línguas, mas você precisa conectar a sua boca ao seu coração. Como? Colocando a sua mente em submissão. Não pensando em tudo e todos. Sem conectar, sem estar consciente do Espírito Santo. Sem estar consciente da presença, como se fosse apertando um botão automático e acha que está produzindo fruto. Isso não é oração no Espírito. Lembra de estar consciente mais de Deus e das coisas espirituais do que das coisas naturais? E sabia também que eu posso orar em língua, uma língua conhecida, em português, tanto no Espírito quanto na carne? É a mesma coisa. O irmão Reagan fala sobre isso, por isso que eu trouxe esse livro. Rapidinho, seguindo o plano de Deus. Na página 83 diz assim: podemos orar no Espírito. Ele fala exatamente isso, né? Tanto em línguas como em nosso idioma materno, quando fazemos com a unção do Espírito Santo. Eu posso orar em português. Orações religiosas, você sabe os versículos, você sabe a situação, você cita, a palavra de Deus é poderosa sim. Mas precisamos conectar a nossa boca com o nosso coração. Não é simplesmente falar palavras repetidas, vãs, como um papagaio. Repetir o que o irmão disse, para soar bonito para o povo. Mas é intencional. Orando no Espírito, rumacinga na gorosha. Coloca força, coloca intenção. Drama mama xerecanda drossa. E coisas vão vir. Do seu coração para a sua cabeça. Ele vai iluminar coisas. Orando no Espírito. No centro de oração a gente começa orando em línguas. A gente enfatiza orando em línguas. Orando antes de orar. E se nos colocamos no lugar, Pai, o que é que você quer que seja orado? Às vezes uma palavrinha que vem, eu me lembro, numa equipe, uma menina, ninguém tinha nada, estava orando em línguas por alguns minutos, e a gente parou para checar, alguém recebeu alguma coisa? Não, aí a menina só falou, só veio a palavra neve. Não despreza, continua. Ele vai dar mais. E para resumir a história, naquele dia, começaram a orar depois por uma mulher. Outra pessoa viu uma mulher, uma equipe na neve, e sendo resgatados, a palavra resgate. E só sei que eles oraram em línguas, aí teve, quase gemidos inexprimíveis, e teve vitória. Começaram não teve vitória nesse dia, Perceberam que a hora terminou, cada equipe só tem 1 hora, aí você tem que sair da sala para outra equipe vir. Não se preocupa, Deus é Deus. Ele vai levantar outra equipe, ou eu acho que essa equipe individualmente foram para casa e continuaram orando até terem a vitória. Alguns dias depois, a pessoa que tinha levantado a palavra neve descobriu uma equipe que estava na Escócia e de uma forma sobrenatural eles estavam soterrados na neve. E uma mulher, que era impossível ela estar viva depois que a equipe veio resgatar, vivinha. Na hora que essa pessoa leu sobre essa notícia, ele sabia, nós fizemos parte disso. Essa mulher não morreu porque a gente estava orando sensível ao Espírito Santo. Aí você pode dizer, mas ninguém recebeu Jesus. Uma pessoa não foi para o inferno. Gente, orando, sendo guiado pelo Espírito, buscando do Senhor, e Ele vai dar escrituras, Ele vai dar as escrituras certas que devem ser ditas, se alguma escritura deve ser proclamada, Ele vai dar, mas vamos depender dEle, como uma criança, orando no Espírito. Outro exemplo que a gente teve também, vou falar mais desse exemplo, que eu tenho um tempinho, nós estávamos orando, e
a gente tem, né, na nossa sala, o nosso mapa ainda está chegando, mas na sala antiga a gente tinha um mapa enorme, da parede inteira, propositalmente. Gente, a tendência da natureza humana é olhar para o seu próprio umbigo. E normalmente a gente tem a tendência de orar só pela nossa casa. E isso é louvável. Devemos orar pela nossa casa, família Verbo da Vida. Sim. Mas a Igreja de Cristo é maior do que o Verbo da Vida. E existe um mundo perdido aí. Então o mapa está lá propositalmente, como um ponto de contato para o Espírito Santo colocar o holofote dele, para quando o povo já entra e já olha para aquele mundão, fica sensível. Ah, mas eu não conheço. O Espírito Santo vai te levar para lugares que você não conhece. Vai te dar até línguas, dialetos que existem, que você não conhece. E Ele vai fazer algo com isso. Então, nesse dia a gente estava orando, e parou para conferir. E uma pessoa tinha o Irã no coração. Aí a gente, Irã. Então, todo mundo se conectou coletivamente, porque no centro de oração, o nosso terceiro valor, orar coletivamente. Nós não estamos lá no mesmo espaço físico orando nossas orações individual. Não, não, não. Sabe, orar coletivamente é requerido essa intencionalidade de conectar a nossa boca com o nosso coração e a nossa atenção, os nossos ouvidos, não somente ao que nós oramos, mas o que todos estão orando em línguas. Prestando atenção, sabendo interpretar o mover do Espírito. É nesse lugar de oração que a gente vai começar a aprender a interpretar o mover do Espírito. E quando todos nós chegamos aqui nessa sala, nós vamos saber para onde o Espírito Santo está indo no culto. O grupo de louvor vai saber, a mídia vai saber. Todos vão saber, se nós praticarmos isso mais em casa, em pequenos grupos, em pequenas equipes. Então, recebeu o Irã, então vamos todos nós juntos aqui, orando em línguas pelo Irã. A gente não presume já, Irã, o pessoal é muçulmano, vamos orar. Não, não presume. Não significa que você tem que orar por isso ou por aquilo. Vamos orar em línguas, não atrapalha Deus. Muitas vezes nas nossas orações em português a gente atrapalha. Aí a gente não tem a resposta das nossas orações e pergunta, viu? Oração não funciona. Não. Oração funciona, mas para ela ser eficaz, existem regras. Então a gente fica orando em línguas, Irã, todo mundo com Irã no coração. Ora em línguas. Foca. Loconse. Nós temos um amigo em Singapura, nosso parceiro de oração, o Siu Chun, um homem brilhante, professor de universidade, químico, mas quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz, toma banho, vai para o quarto e vai orar em línguas. E quando a gente está hospedado com ele, ele não é um homem de muitas palavras. Ele não sabe muito assim, como é que fala? Como é que eu falo isso? Socialmente falando, tem pessoas que não têm muita habilidade de ter uma vida social e conversar. Ele não sabe conversar, não, é uma pessoa calada. Mas orar em línguas, com você ele sabe. Então, quando a gente chega na casa dele, vamos orar. Aí ele chega do trabalho, aí ele, as pernas bem fininhas, let's pray. Vamos orar. Aí a gente chega no escritório dele, ele já tira o óculos, já começa lá em cima. Tem uns 10 segundos. Ele começa a orar e a gente já vai correndo. Para acompanhar. Mas então, a gente orou pelo Irã, checamos, já tinha umas 4 palavras, diferentes pessoas receberam palavras diferentes. Uma resgate, uma praia, um barquinho de plástico, bote, e o que foi a outra palavra? Praia, resgate, refugiados, Irã. A gente só tinha isso. Então a gente começou a orar, a oração ficou bem intensa, e todo mundo só em línguas. E depois, de repente, todo mundo começou a rir, uma leveza veio. Deus fez algo, a gente não sabe o quê. 2 dias depois, Simon viu um bote, estava no mar, perto da Inglaterra, com 4 iranianos. O navio veio, eles estavam se afogando, refugiados do Irã. E eles foram salvos.
E a gente sabia, a gente fez parte disso. Orações no Espírito, orações guiadas pelo Espírito Santo. Pode começar a gente, só com um tecladozinho aí, orações guiadas pelo Espírito. Vamos ficar de pé. Vamos orar um pouquinho, a gente só tem um minutinho, vamos orar um pouquinho. Pai, eu te agradeço pelo privilégio de ser guiado pelo Teu Espírito, porque nós não estamos sozinhos. Obrigada, Senhor, pelo dom de línguas, porque nós podemos ver como Deus vê. Nós podemos orar de um lugar, de ver como Deus vê, de não sermos reativos, correndo para apagar fogo, mas nós podemos evitar fogo. Obrigada, Pai, eu oro por essa igreja, pela liderança, por todo homem e mulher, pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos idosos, todos sabendo como orar, todos sabendo como orar contigo, nesse lugar de humildade, nesse lugar de reconhecer, sem Ti eu não sei para onde ir, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. Eu quero cooperar, Senhor, contigo, para orar o Teu coração. Orando o Teu coração. Obrigada, Senhor. E nesse lugar os dons fluirão. Os dons do Espírito fluirão. No lugar de intimidade, no lugar secreto, mas os dons também fluirão quando nós nos reunimos para orar. A equipe de oração aqui, né? Fluindo em um nível maior. E pessoas se unindo a vocês mais. Abraços abertos para receber. Aprendendo com o Espírito Santo. E não achando que a gente já sabe, porque nós não sabemos. Todos nós estamos aprendendo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor, pelos dons fluindo no grupo do louvor. Essa proatividade. Sim, nós vamos nos planejar. Nós vamos escolher as músicas. E você pode ser guiado para escolher as músicas antes do culto. Podem ser guiados. Mas mesmo assim, a gente vai ter uma abertura. Se o Senhor falou, move em outra direção, move. Orando em línguas juntos, talvez vocês já fazem isso, mas eu quero incentivar vocês a fazer isso mais. Sem presumir nada, só orando em línguas com essa expectativa desses dons operando, não somente nos que cantam, mas nos que tocam. Porque existem profecias nos seus dedos. Existem sons nos seus dedos. Uma proatividade. Orações nos seus dedos. Que vai trazer libertação, que vai trazer rompimento. Como a gente estava falando esse final de semana. A água vai a lugares que algumas das nossas palavras não vão. Porque palavras são limitadas. E esses sons representam essas águas do Espírito. Indo a lugares proativamente. E trazendo libertação. Não somente para vocês individualmente, mas para o corpo e além. Porque o que vocês receberem do Senhor aqui não é para vocês mesmos. Gente, nós não existimos para nós mesmos. A igreja só está aqui porque existe um mundo que não recebeu a Cristo ainda. A gente pode adorar no céu, a gente pode ter comunhão no céu e se reunir no céu. A gente só está aqui por causa de um mundo que está sofrendo no pecado. E o Senhor, na sua misericórdia, quer dar uma oportunidade. Amém? Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem fez esse final de semana,
fez hoje e está fazendo e vai fazer dentro de nós. Obrigada por níveis maiores em oração. Obrigada, Pai, por nos ajudar nesse lugar, orando sempre, dependentes de Ti. Nós reconhecemos as nossas fraquezas e a nossa falta de habilidade. E dizemos: eis-nos aqui. Ensina-nos a orar. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que bênção. Muito obrigada. As nossas vidas não vão ser mais as mesmas. Obrigada. Adriana e o seu esposo Simon, eles estão ministrando para as nossas vidas e a gente tem recebido tanto. Muito obrigado pelo sim de vocês ao Rei. Obrigada. Obrigada por estar aqui abençoando as nossas vidas. Que bênção,